Olá, que tal? Então hoje a gente vai falar sobre o que existe por trás do medo. Sabe aquele medo que te paralisa? Se não te paralisa, faz tu te sentir insegura, se sente esgotada com a cabeça que não para de pensar no que pode ser que venha a acontecer, tenta se precaver. Por quê? Porque tem medo. E aí tu vai esgotando a sua energia. Muitas vezes se sente incapaz, fracassada, como se não fosse conseguir fazer algo. Então, de um certo nível, ele te limita, ele não é bom. Mas tá, hoje a gente vai falar sobre o que é o medo, de onde ele vem, quais razões para nós sentirmos medo. Então, fica comigo, que essa live vai ser demais. Medo. Vocês, minhas seguidoras e a mulherada que tá no Telegram acompanhando a Semana da Metamorfose, votaram e queriam que eu falasse sobre medo. E eu sei que esse medo a gente pode somar com a insegurança, pode somar com a ansiedade, porque eles são tipo primo, irmão, tio, sabe? Então andam juntinhos. Eu gosto sempre de dizer que o que é o medo concretamente falando? Concretamente falando. Fica aquele cri, 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 cri. Gente, o medo, ele é como essa garrafinha de água aqui, que eu posso pegar. O medo é uma abstração, algo, um filmezinho, um programinha que tá rodando aqui na nossa mente, de coisas que a gente tem receio, medo, que possam vir a acontecer. Coisas ruins, né? Porque eu não tenho medo de coisa boa, né? Ou, muitas vezes sim, deixa eu até aproveitar para me corrigir. Medo de que possa dar certo. E aí, tu não aguenta a responsabilidade. Ou fica com medo de... Mas e se der certo? E se eu tiver sucesso? Será que eu vou conseguir sustentar esse sucesso? Será que eu vou corresponder à expectativa dos outros? Será que eu vou dar conta? Então, vocês percebem como o medo ele pode ter várias facetas? Então, o medo, ele é uma abstração. É algo que tu não toca. É algo que tá aqui dentro. Ontem eu tava conversando com uma mentorada, na sessão dela. E ela tava falando sobre um relacionamento. Nesse relacionamento, olha que interessante. Ela tá querendo uma resposta, porque tá se arrastando durante muitos anos, e ela quer, sabe, uma posição. E eu questionei pra ela, tu já lidou alguma vez com a possibilidade de dar certo? Ela deu um assim. Quando se torna uma possibilidade um pouco mais concreta de acontecer, a possibilidade do relacionamento dar certo, ela fica com medo, ela se afasta. Ela cria, como tá dizendo o Marcelo aqui, impossibilidades, obstáculos, que é um tipo de crença, né? Nós temos a crença de não merecimento, que o Marcelo falou aqui também. E temos a crença de capacidade e incapacidade. Então, elas são 3 grandes grupos de crenças, tá? Crença de merecimento, não merecimento, crença de capacidade e incapacidade, crença de possibilidade ou impossibilidade. Só que essa é uma abstração na nossa cabeça que quando a gente vê nos paralisa. Quando surgiu o medo? Vamos lá. O medo, se a gente pensar numa repartição trina em 3 do nosso cérebro, eu tenho um cérebro que seria reptiliano, em que eu preciso sobreviver, que eu enxergo se é perigo, então eu aciono meu sistema de luta e fuga e deito o cabelo, vou, corro, fujo. Aí depois disso, eu tenho o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é onde ficam as tuas emoções, aquela coisa toda. Normalmente, a gente decide com ele, tá? Primeiro a gente decide com o que a gente sente, para depois acionar a terceira parte, que é o neocórtex frontal, que nós mamíferos temos desenvolvidos. Seriam as explicações racionais que nós damos à decisão pautada no sistema límbico, que antes passou pelo crivo de sobrevivo ou não sobrevivo, vou com a cara dessa pessoa ou não vou, bate o santo ou não bate. Então tu vai tendo isso tudo. E o medo, ele tá lá. A gente fala, eu não sei se vocês já ouviram falar no sequestro da amígdala.
É esse medo que foi ativado que faz com que tu não raciocine. Inclusive, em momentos de extremo estresse, extremo medo, em que nós gastamos muita energia para fugir disso, olha que interessante. Vocês já viram em filmes, já daqui a pouco ficaram sabendo de alguém que a gente escuta a expressão, se borrou nas calças, fez xixi nas calças. É que tu coloca, teu sistema nervoso coloca tanta energia nesse fugir, nesse evitar o que pode vir a dar errado, que segurar o esfíncter, né? Segurar ali a uretra, segurar para as nossas necessidades fisiológicas não saírem, é uma energia que se gasta. Então, libera. A pessoa nem se dá conta que está fazendo isso. Então, o medo, ele surgiu lá desde os primórdios. Por quê? Porque o homem, no período paleolítico, ele estava sempre em busca de sua sobrevivência. Então, vamos supor lá, tá lá, os homens da caverna, o casalzinho, né? Com aquela estaca e tal, caminhando. Lépidos, faceiros, mas eles não têm medo nenhum. E aí eles passam no meio de uma manada de leões. Porque eles não têm medo, né? Nada vai acontecer, tá tudo bem, não precisa se preocupar. Oi? Só que não, né? Então, um certo nível de medo é bom, porque eles precisam ter esse medo de quando vê algo que efetivamente pode fazer muito mal, matar eles, fazer com que eles andem, corram, fujam, evitem esse, quem sabe, mal que possa vir a acontecer. Só que eles tinham um motivo justificado para isso, a sobrevivência. Ou quando sai enlouquecido, pelo amor de Deus, tô com medo que vai faltar comida, porque realmente a vida deles dependem. Tipo, não conseguiu o almoço, então precisa desesperadamente conseguir a janta. E a gente não vai se dando conta que a gente traz esse mecanismo de nosso cérebro acionar o medo para fazer com que a gente se movimente para fugir, evitar essa possibilidade ruim que pode nos fazer sofrer, que pode nos fazer adoecer, que pode nos fazer morrer. Sim, um certo nível de medo é muito bom. Porque senão eu vou pensar que, com respeito a todas as religiões, tá? Eu vou pensar que se eu acreditar numa força divina, eu vou abrir a janela que tem aqui do meu lado, vou colocar um pezinho pra fora, depois colocar outro pezinho pra fora, e como eu acredito, eu tenho fé, eu vou caminhar e essa força do universo vai estar me segurando. Não, né? Ou vou atravessar a rua, começar a atravessar todas as ruas sem olhar para os lados. Porque, né, tem o corpo fechado, não vai acontecer nada. Não, né? Então, um certo nível de medo é muito bom. Mas aquele medo que esconde por trás uma crença de não merecimento, uma crença de incapacidade, uma crença de impossibilidade, aquele que te limita, que faz tu ficar onde tu estás, esse não é nem um pouco bom. E uma vez, quando eu estava fazendo meu curso de programação neurolinguística com o Marcos Brasil Moraes, em Porto Alegre, na Escola Livre, eu não lembro se foi o Marcos ou se foi o Alex, discípulo dele, sócio. Eles nos relataram que a Cristina Safir, que muito atua, não lembro se ela é falecida ou é viva, nas terapias familiares, ela corrigiu Richard Bandler. Em que sentido? Ele sempre teve para ele que o que nós fazemos é buscando sobrevivência. Mas ela falou outra coisa a respeito do medo que eu acho que realmente faz muito sentido. Medo da mudança. Muitas pessoas continuam exatamente onde estão porque é conhecido. E o medo, ele nos leva para o desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer depois. E nós, seres humaninhos, temos a ideia utópica de que a gente controla as coisas. E por essa necessidade de controlar, que daí a gente tem medo, não vai para frente. Porque quando eu me lanço no desconhecido, é como se eu tivesse pulado de uma ponte sem a corda do bungee jump. Ou com a sensação de que essa corda vai arrebentar.
Então, é muito complicado porque essa é a verdade. Agora, com certeza, isso o Marcos dizia. Ele dizia assim, qualquer pessoa tem direito ao sofrimento. Não deixa de ser uma escolha. Então, se ela não quer sair, ela tem esse direito. Assim como muitas vezes o medo faz com que a gente não mude, não faça diferente, porque não sabe o que vai acontecer. Só que a gente não controla nada. A gente controla, no máximo, como nós escolhemos reagir. As circunstâncias externas, os outros, como eles reagem ou não, a gente não controla. Só pode fazer a tua parte. Com isso, tá sentindo medo? Tu tem alguns caminhos. O mais básico deles é, vai com medo mesmo. Por que eu digo que é o mais básico? Porque talvez vocês não tenham a oportunidade de olhar para dentro, perceber de onde vem, que crença que está sendo desafiada. Aqui, na Semana da Metamorfose, eu tô te ajudando a enxergar isso. Tanto que aguardem. Amanhã sai o episódio 2 e sexta sai o episódio 3. Tem ferramenta justamente para te ajudar com as crenças. Que escondem, crenças são verdades que a gente tem por absoluta, ainda que inconscientemente, que provavelmente se manifestam nessa sensação do medo. Assim como eu tô falando, fica parecendo que, nossa, quanta informação, eu tinha que estar com um caderno anotando. Não, te acalma, pessoa. Porque isso não é racional. Mas quando tu experimenta medo, tu pode ter certeza que ele, de alguma maneira, ele reflete no teu corpo. Fisiologicamente falando. Eu sinto as mãos gelarem, coração palpitar, aquele soco na boca do estômago, me contraio, pronta pra por embate, para sobreviver, entendeu? Então a gente tem que perceber isso. O que nos diz? E aí, para isso, tem a jornada da mudança, o curso que eu vou falar com vocês mais adiante sobre a terceira turma. Então, percebe como é interessante isso? E eu posso dizer para vocês um medo que eu já me vi ter, que eu falei aqui no início. Medo do sucesso, medo de começar a não dar conta, medo de não manter esse sucesso. Então, se der certo, esse é um dos medos mais paradigmáticos que existe. Esse é um dos medos mais paradigmáticos que existe. O medo de dar certo, que tá impresso aqui na nossa mente subconsciente. Ele não é racional, porque, quem vai ter medo de dar certo, seja profissionalmente, seja nas amizades, seja no relacionamento. Eu tive uma cliente que se deu conta que comia e estava engordando por medo de sentir dor no ato sexual. Aquilo foi assim um divisor de águas para ela. Ela se dá conta, meu Deus, eu como para me proteger, porque pode ser que eu sinta dor. E era inconsciente isso. Ela não fazia isso conscientemente. Ou procrastina. Procrastinação também é um sistema de defesa contra esse medo em alguns momentos. Então a gente precisa tornar consciente. É o primeiro passo. Torna consciente. Isso aqui é medo. Percebe se é mesmo, porque às vezes a gente não sabe nominar o que a gente está experimentando no nosso corpo. O que a gente está sentindo, percebendo. Então percebe. Esse medo, por trás dele, vai ter alguma crença. Mas vamos falar aqui do medo. Essa abstração. Isso que pode ser que venha a acontecer. Que gera ansiedade, que gera insegurança. E todos eles disparam esses mecanismos que eu falei para vocês a respeito do cérebro dividido em 3 partes. O reptiliano, o sistema límbico e neocórtex frontal. Mas isso tudo porque o nosso cérebro, antes de mais nada, ele é programado para ir em busca do prazer, fugir da dor e do sofrimento. Ir em busca do prazer, ser feliz, fugir da dor e do sofrimento. Se preservar. É sempre isso. Medo de sentir algo ruim. E aí, por conta disso, a gente fica às vezes no mesmo lugar, porque é natural sentir um pouco de medo quando tu não sabe o que está por vir. É natural, só que a vida acontece nesses movimentos. Se tu ficar paradinho no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, tu acha que tu vai ter resultados diferentes?
É a mesma coisa com relação à insegurança, que também é um tipo de medo que decorre da necessidade de controle. Tu não nasceu sabendo. Ai, mas eu me sinto insegura pra fazer tal coisa. Faz essa coisa, tal coisa 10 mil vezes pra ver se tu vai continuar te sentindo insegura. Não. Não. As primeiras lives que eu fiz, vocês não têm noção. Eu suava, frio, nervosa, ansiosa, com medo, insegura. Agora, abre a câmera aqui, ó. Já vai. Mas porque tem uma bagagem que foi construída, tanto de conhecimentos técnicos quanto de competências emocionais. Tanto era desconhecido que eu fui fazendo, agora é conhecido, agora é natural. Na dúvida, pessoas, esquece que vocês têm acesso com a Semana da Metamorfose ou no curso da Jornada da Mudança a ferramentas para identificar essa experiência que está rodando aqui dentro. Esquece. O que eu faço quando eu não consigo recorrer a isso e eu preciso mesmo fazer? Eu simplesmente desafio o meu medo para ir tornando ele consciente. Emagrecimento. Quantas não tem medo de sentir fome? Mas e se sentir fome? Que é um mecanismo que, opa, preciso comer, preciso sobreviver. No mundo que nós vivemos, em que o problema não é a escassez, o problema é a abundância, excesso de oferta, seja de alimentos, bebidas, informações, em que daí nós temos doenças como pressão alta, estresse, síndrome de burnout, esgotamento, obesidade por excessos. Tem algo racional para a gente sentir medo? Teoricamente, não. Porque a gente vive na época mais segura de todas. Ainda que vocês possam falar, mas e o Covid? Tivemos a peste negra, tivemos várias outras coisas que aconteceram na Idade Média, que dizimaram. Então, o ser humano vai passando por isso. A droga é que a gente, nesse momento, está vivendo esse período da história. Né? Então, né, a gente vai fazer parte dos livros daqui a uns 20 anos, pode ter certeza. Quiçá mais de 100 anos, né? Então, o medo é natural, porque é o desconhecido. E a gente quer saber qual é o próximo capítulo. Só que a vida não funciona assim. E aí, se tu ficar paralisada, tu vai continuar tendo os mesmos resultados, a mesma vida. E é desconfortável ressignificar essas crenças, neutralizar teus sabotadores. Mas é assim que a vida acontece, tu vai te tornando quem tu quer, vai superando essas barreiras, vai tornando isso natural pra seguir. Então vai pensando assim, o medo que tu tenha. E em qual pequena atitude tu pode ter pra ir desafiando. Porque medo é o desconhecido. É uma abstração. Quanto mais tu for fazendo, com essas pequenas atitudes, não é pra sair fazendo enlouquecida tudo de uma vez só, é pra fazer, repetir pra tu te familiarizar com isso. Porque é o que a Cristina Satir dizia, a pessoa morre, mas não muda. Porque é complicado. E para eu vencer esse medo, eu preciso passar por alguma mudança. Que eu acabei de te dizer, que tu tem a possibilidade de tá com medo, vai com medo mesmo. E quando eu me percebo com medo e não tenho como fazer qualquer técnica pra olhar pra dentro e tal, é o que eu adoto pra mim, tá? Ainda que isso seja extremamente simplista. Tem horas que não dá pra parar pra entender o que tá acontecendo. Tem horas que é 1, 2, 3 e vai! 1, 2, 3 e faz! Para com mimimi. Para de negociar contigo. Vai lá e faz. É como se fosse um band-aid, né? Às vezes o band-aid é mais fácil tu tirar assim, bem rápido. É isso com medo. E é interessante que quando tu tá no processo de se familiarizar com essa situação desconhecida que te causa medo, aquilo vai parecendo assim que o medo era desse tamanho, depois ele fica desse tamanho, se é que existe. Ou tu olha pra ti mesmo e diz assim, bah, não acredito que eu tava com medo disso. Mas tudo isso passou por ter que transpor isso que estava te causando medo. E que era algo inconcreto, abstrato. Claro que se tu tem a oportunidade de participar de toda a Semana da Metamorfose, de entrar na 3ª turma da Jornada da Mudança, é óbvio
que esse transpor o medo, superá-lo, fica muito mais rápido e mais completo. Porque tu vai olhar para dentro de ti. Tu vai perceber, por meio de ferramentas, o que esse medo quer dizer para ti. O que ele está sinalizando. O que o medo quer de bom para ti. Qual seria a intenção positiva dele. Então, muitas vezes a gente tem que parar. Simplesmente parar. E perceber. E se perguntar. Ai, eu tô percebendo que eu tô sentindo medo porque meu corpo está assim. Sempre vai dar sinais fisiológicos. Eu tô com a mão gelada, eu tô com aquela ansiedade na boca do estômago, eu tô com o coração disparado. E aí o medo se transforma em... se mescla, melhor dizendo. Medo se mescla com ansiedade, que se mescla com segurança, mas tu vai perceber que tem uma coisa aí. E tu vai olhar para essa coisa que tá aqui dentro, que provavelmente é uma lembrança lá da tua infância, uma forma que tu aprendeu a se defender e tá trazendo para a vida adulta. Só que aquilo que te ajudou a sobreviver e vir até a vida adulta é a mesma coisa que hoje te impede de ter os resultados. Porque eu tenho uma matemática que não fecha. Uma criança, ou melhor dizendo, um adulto se portando como uma criança. Não vai fechar. Então, eu olho para mim. Eu identifico que eu estou percebendo isso. E aí eu me conecto com isso. E me pergunto, o que esse medo quer de bom pra mim? Ele quer que eu não sofra? Ele quer que eu me preserve? E aí tu vai elencando isso tudo. E te desafiando quando tu começa, então, a ter esse entendimento. Porque, pessoas, medo todos nós temos. Receios, inseguranças, incertezas. Todos temos. Não pensa que eu não tenho os meus. E não pensa que eu não tenho aqueles medos que causam aquele desconforto de sentar e chorar. E para as coisas mais simples do cotidiano. É a hora que eu falo, é ser humaninho com ser humaninho. Cada um de nós tem as nossas dores. A forma como a gente reage, a gente está reagindo com o que nos aconteceu para nos preservar no agora. Só que, a depender de como é essa relação, vai impactar diretamente nos resultados que nós vamos ter no futuro. Se é que teremos resultados. Então é muito importante olhar para dentro, se acolher e principalmente se desafiar. Eu sempre vou dizer aqui, não adianta ser aquela pessoa que quer ler um livro por mês, um livro por semana, se tu não pegar aquele livro e colocar os ensinamentos em prática. Não vai mudar nada na tua vida. Só vai ter lido. Pior que isso é ler livros que só confirmam o que tu já é. Livro bom é aquele que dá aquela incomodadinha. Livro bom é aquele que vai pensar, putz, olha o que eu tava fazendo isso aqui. Livro bom é aquele que te promove esses insights, essa luz. E tu vê, não é bem aqui e tal. E não simplesmente amar o autor porque ele escreve o que tu acredita. Que é diferente de gostar do autor porque ele tem uma linguagem que tu gosta, é acessível e tal. Dá pra se desenvolver de várias maneiras. E uma das maneiras que a gente mais se desenvolve é desafiando os nossos medos, que nada mais é do que desafiar as nossas crenças. Aquilo que nos limita, aquilo que nos impede de ser quem a gente quer ser, aquilo que nos impede de ir em direção da vida que a gente quer. É forte isso, essa história do medo. E a gente tem que cuidar muito com isso, porque para não ficar. Mas é plenamente justificável se tu não consegue agir, porque é extremamente desconfortável tornar algo natural, algo que tu tem medo, mas é realizador. E como eu disse antes, muitas pessoas escolhem morrer, mas não mudar. Todos nós temos direito ao sofrimento. E também ao desconforto de passar por aquela situação e depois colher os louros. Então, pessoas, esse foi o recado da live de hoje. Qualquer coisa, manda um direct. Eu vou amar falar com vocês, tá bem? Um beijo enorme.